não sei. Vai que eles têm razão, né? Né? Vai que o poder vem do povo mesmo. Não sei, né, velho? A voz do povo não é a voz de Deus? Eu fiquei com medo, mano. Então vamos começar? Tem bastante gente para começar, né? Eu não sei quantos de fato estão ouvindo a gente, porque tá todo mundo mutado, mas isso é até bonitinho. Então, galera, hoje a gente vai começar nosso segundo módulo do Ecos, e a gente vai falar sobre aquela moça, que não é mais tão moça, mas continua muito fofinha, a Margaret Atwood. Se nunca ninguém viu o rosto dela, por favor, tá aqui no YouTube. No YouTube não. Pode ser no YouTube. Tá aqui no Google. Ela é a coisa mais amada e simpática e querida da face da Terra. Todo mundo ia querer ela como vó. E doida. E ela é doida, que faz parte da fofurinha. Ela é completamente biruta, mas enfim, é massa. Então hoje a gente vai ver alguns tópicos a respeito do que ela acha sobre a vida de escritor, como é que a gente começa uma carreira, os processos de escrita que ela passa e uma coisa que ela chama de o medo, que é o medo que a gente tem na página em branco ou o medo que a gente tem de fato sentar e escrever. De acordo com ela, é um dos maiores pontos que fazem com que a gente trave, né? Mas enfim, então eu queria começar dizendo para vocês que a Margaret, ela considera a criatividade como uma das coisas mais essenciais da humanidade, tá? Tudo parte daí. E uma coisa que ela questiona é a respeito da natureza da escrita, porque de acordo com ela, muitas pessoas dizem que a escrita ela tem a ver com expressão, expressar-se, né? Mas isso não é de todo verdade para Atwood. Ela diz que expressar-se pode ser qualquer coisa. Literalmente gritar num campo vazio ou, sei lá, pintar parede, qualquer coisa pode ser se expressar. E ela sugere umas outras perspectivas a respeito disso, né? Então, enquanto nós, autores, a gente não deveria pensar a escrita em termos de evocação, de conjurar para o leitor certos sentimentos de curiosidade, de suspense, interesse, ao invés de colocar só o nosso próprio ego na página. Isso, às vezes, é verdade, porque isso é quase, pelo menos do meu ponto de vista, né? O Yuri vai trazer o dele daqui a pouquinho. Mas do meu ponto de vista, isso é quase o contrário de algumas coisas que o Gaiman dizia, que a gente tem que colocar nós mesmos no papel. Mas acho que o que a gente propõe aqui é um caminho do meio, entre o que o Gaiman dizia, que é saudável colocar os nossos sentimentos, das nossas experiências no papel, e o outro lado, o oposto que a Margaret está trazendo, que colocar só o que tu tem dentro de ti no papel, às vezes é um ato de egocentrismo, mas a gente também precisa trabalhar a palavra, trabalhar a técnica da escrita para conjurar esses sentimentos de curiosidade, suspense e interesse através da escrita, né? E para isso a gente tem um repertório extremamente limitado. É uma página em branco e algumas palavras para colocar nela. E essas palavras que a gente usa para construir os mundos e tudo na nossa história. Só que o que acontece é que essas palavras, elas são basicamente inertes. E ela compara elas com uma partitura de música. Para quem toca alguma coisa e sabe ler partitura, vocês sabem que é uma outra língua, praticamente. Então tu olha para aquilo lá, quem não entende partitura só vê um monte de bolotinhas pretas. E de fato elas são um monte de bolotinhas pretas até que alguém sente na frente de um teclado, de um piano ou de um outro instrumento qualquer e comece a tocar. Até que alguém de fato transforme aquilo ali em música, uma partitura é só uma partitura escrita numa outra língua qualquer. Então, para nós, a página em branco e as palavras, elas são a partitura, a gente cria a partitura. Mas só no momento em que uma pessoa pega o teu livro, o teu conto ou o que for, para ler, é que essa pessoa vai começar a fazer sentido, vai começar a produzir sentido. Inclusive, para quem já estudou um pouco de semiótica, isso faz mais sentido ainda, mas não é o assunto de hoje. A gente começa a produzir sentido a partir do que a gente lê. E quando as palavras elas são lidas, elas se transformam ali em sons, em cheiros, em cores, em pessoas, e ler acaba se tornando, como ela mesma diz, uma arte participativa, né? Ela produz uma atividade cerebral que às vezes é mais intensa, aliás, às vezes não, ela é mais intensa do que assistir televisão, por exemplo, porque quando a gente está assistindo um filme ou uma série,
tudo nos é dado pela tela. Todas as informações que a gente precisa estão ali na tela. Mas no livro é o nosso próprio cérebro que invoca aquelas imagens. E muitas vezes as imagens que eu tento produzir como escritor não são as mesmas que vocês vão ter enquanto leitores. Provavelmente vocês já viram adaptações cinematográficas de livros que já leram, e aí quando aparece certa coisa, vocês pensam, mas não é assim que esse fulano é. Porque foi outra coisa que vocês imaginaram. Eu, por exemplo, nunca imaginei Sirius Black com bigodão, e de repente o Gary Oldman tinha um bigodão. E é uma arte participativa por causa disso. E o nosso repertório se junta com o repertório que é dado na escrita, e as coisas acontecem. Enfim, falei demais já. O que vocês acham? Eu tô igual um idoso aqui tentando desmutar meu microfone. Muito bom. Bom, eu acho assim que é bem por aí que você falou que o caminho que a Margaret traz, ele é um pouco diferente do caminho que o Neil Gaiman traz, mas não dá pra gente levar nenhuma das duas coisas como escrita em pedra, até porque escrita é uma coisa muito subjetiva e ela vai passar por aquilo que você quer trazer com a sua escrita e aquilo que você quer alcançar com a sua escrita, e esses dois fatores vão ser os que vão ser determinantes para o tipo de discurso que você vai adotar nas suas obras, né? Eu já falei isso mais de uma vez nos nossos encontros, de que eu acho que é impossível você ter uma literatura sem discurso, uma literatura sem opinião, uma literatura sem política, né? Sem alguma visão de mundo própria, porque tudo que a gente produz é enviesado por aquilo que a gente já viveu, de alguma forma. Mas o que a Margaret traz de proposta, eu acho muito válida, né, que é da gente não se limitar somente à nossa experiência, mas tentar trazer alguma coisa extra, né? Se a gente pegar aí nas técnicas narrativas, a gente está falando, alguns vão chamar de moral, alguns vão chamar de tema. Se a gente voltar lá para a época do 2000 anos atrás, na época de Jesus Cristo, seria o que as morais das parábolas, né? Uma parábola nada mais é do que uma história com o tema dela evidente. Eu acho que o nosso papel como escritor, ele pode ser vários, mas o que a gente quer trazer para as histórias, que é uma decisão pessoal, eu acho que é um caminho, como você disse, no meio do caminho mesmo, né? Uma tangente aí entre o que a Margaret diz e o que o Gaiman diz, que traga um pouco da sua vivência, porque aí você vai trazer verdade para sua história, mas traga também coisas que vão além dela, tragam, tipo assim, discussões que você está disposto a fazer sobre coisas que você mesmo não viveu ou não entende, traga conceitos novos, porque entra até esbarra um pouco, né, naquilo que a gente teve no papo do Ressonâncias sobre representatividade. Se você decidir escrever só sobre aquilo que você já viveu, se você for uma pessoa privilegiada, por exemplo, e muitos de nós somos, você vai ter para relatar só coisas que são muito privilegiadas. E você poderia estar dando voz, ajudando outros autores, ajudando outras situações de vida a terem uma luz melhor. Isso não é uma obrigação, isso não é para, tipo assim, meu Deus, agora ele quer ditar o tipo do discurso que eu estou fazendo, de forma alguma. Só que eu acho que, além de ser válido, porque a gente tem essa voz, eu acho que, assim, eu sou muito da filosofia de que a gente tem que devolver para o mundo aquilo que a gente recebe. E se a gente pode fazer uma coisa boa, né, com a nossa escrita, por que não? Se a gente pode propor discussões legais, discussões inteligentes, reflexões sobre a vida, por que não, sabe? Trazer isso também. E eu acho que, só para finalizar meu argumento, eu acho que isso potencializa também comercialmente falando, porque torna a sua escrita mais profunda, torna a sua escrita mais dinâmica, você trazer essa visão de fora, mas, mais uma vez, trazendo também uma visão de dentro, porque aí você mantém ela fiel e leal a quem você é como escritor. E alguém quer fazer algum comentário? Eu queria comentar a minha interpretação, né, sobre o que ela disse, né? Tanto que você fez um paralelo com a música e tudo mais. O que eu aprendi disso, que eu acredito que ela quis dizer, foi o seguinte: por exemplo, cada história pode ter um tema central que o autor entende com mais profundidade do que outros temas quaisquer.
um tema que ele pesquisou e que ele quer fazer o coração da história, mas eu acho que ela quis dizer que a gente não se deve ser egoísta a ponto de só falar desse tema em profundidade e não esbarrar em outros temas que podem ser relacionados, entende? Às vezes dá outros temas que a gente não conhece com profundidade, que a gente pode abordar na história de maneira mais superficial, porque outras pessoas, outros leitores, podem talvez conhecer esses temas com mais profundidade, e quando eles têm contato com a história, essa história ela floresce de uma maneira diferente em função da experiência individual de cada leitor. Por exemplo, se eu faço uma história que fale de valores familiares e esbarra em outros temas como idade avançada ou algum outro problema do qual eu não possa estar assim tão familiarizado quanto o tema central, mas que passaram alguns personagens que tiveram dilemas assim, que foram levemente abordados. E se o leitor tiver uma experiência passada que muito mais profunda do que o livro passou ali, quando aquilo ele pode criar uma ligação do leitor e aquele tema que foi superficialmente falado, e ele vai ver a história de outra forma, entende? Então eu imagino que ela queira dizer isso, entende? Que a gente pode, não é porque a gente não conhece outros temas a fundo e não tenha tempo de pesquisar, que a gente pode tentar abordá-los, é claro, com responsabilidade, né? Fazer pesquisas assim coerentes, né? Para fazer aquele tema minimamente incrível. Mas então eu interpreto dessa forma, né? Que se a gente ficar só em que a gente considera importante, a gente pode pecar por falta de diversidade, né? Câmbio de desligo. Você tendo os clássicos, né? O câmbio de desligo não pode faltar. Vou trazer para vocês uma experiência pessoal. Eu acho que encaixa até um pouco mais em algo que a gente vai falar mais para frente da Margaret, ainda hoje, tá? Mas quando eu estava na Bienal do Rio no ano passado, eu consegui vender muitas cópias da colheita para muitas pessoas diferentes. Que foi uma coisa que eu não esperava, porque um dos objetivos que eu tinha lá era descobrir meu próprio público-alvo. E aí, de repente, eu vendia para homens e mulheres, para adultos e crianças, para velhinhos, e vendia para pessoas que eram de certas religiões, vendia para pessoas que não tinham religião, pessoas que gostavam de terror, que gostavam de romance, e ficavam pensando, quem sou eu? Quem é meu livro? Porque cada pessoa conseguia entender numa esfera diferente. E eu acho que isso acontece muito com muitos livros, que a gente recomenda como algo, e aí um amigo vai ler e de repente ele entende de uma outra maneira. E quando a gente se arrisca num tema diferente, ou numa linguagem, numa voz diferente, a gente também tem essa possibilidade de ampliar um pouco mais as pessoas que nos leem, nosso público, né? E eu acho que esbarra muito no que tu estava falando. Quando a gente tenta coisas novas, mesmo que a gente não as conheça, se a gente faz ali a nossa pesquisa com respeito, como o Gamer já dizia, a gente consegue atingir novos patamares e consegue novos resultados que são bastante interessantes. A gente não pode se limitar porque eu sou um escritor do gênero de terror, eu não posso tentar alguma outra coisa. Muitos exercícios que o Gaiman passava pra gente, eles envolviam a gente pegar histórias diferentes, se arriscar em gêneros diferentes, pegar um clichê e distorcer ele. E daí o Yuri que pode falar, ele fez esses exercícios mais do que eu ainda. Mas pegar um gênero ou um clichê ou uma história clássica que não necessariamente está dentro do nosso repertório habitual e transformar ele, faz com que a gente amplie os nossos horizontes também. E isso faz com que a gente pratique as artimanhas que a gente tem enquanto autor e fuja um pouco daquela
aquela coisa, o que eu tenho para dizer e vá mais pro o que eu tenho para apresentar em outros termos, em outras áreas, né? Como que eu posso usar as minhas habilidades, as minhas técnicas em outros assuntos também. E isso é super importante. Vocês vão ver que pessoas como Stephen King, que são conhecidos como o mestre do terror, às vezes escrevem fantasias, às vezes escrevem romances românticos, né? Tem elementos disso em muitos livros dele. E ele vai viajando entre esses gêneros de maneira brilhante. Nem sempre, mas de maneira brilhante na maioria das vezes. Eu acho que uma outra coisa... Ao vivo não pode ter muito tempo em silêncio. Hein? Uma outra coisa que eu acho que foi interessante que ela trouxe nessa discussão aí, Pedro, que você passou, é que... esbarra um pouco aí no que... Foi o Léo que falou antes? Eu tava com um negócio mutado aqui. Foi ele sim. Que até esbarra um pouco no que o Léo disse, é que vai muito pro lado do nosso ego a gente achar que a nossa intenção como autor e a nossa interpretação da nossa história é aquela que as pessoas vão ter da nossa história, né? Que aquilo que a gente disse, que a gente achava que a gente estava escrevendo sobre, é a mesma leitura que todo mundo vai fazer. Porque, como você mesmo disse, como a escrita a escrita / leitura é um processo de interação, né? Tanto entre o escritor quanto com o leitor, muitas vezes as pessoas vão chegar em conclusões diferentes do que você esperava da sua obra e tá tudo bem, assim, né? Algumas delas vão dizer que foi a sua intenção e a gente acaba entrando naquela síndrome de J.K. Rowling de querer explicar tudo depois nesse nosso mundo atual, né? De tipo assim, pô, será que vale a pena eu explicar que não era essa a minha intenção? Mas acho que essa organicidade, né, esse fato que faz as histórias serem vivas por conta própria e terem interpretações subjetivas, né, de cada pessoa que lê, é o que faz a literatura, né, a escrita ser uma coisa tão incrível, assim, para mim, porque, entre várias outras coisas, né, porque, tipo assim, quantas vezes a gente não entra aí no site, deixa eu ver uma resenha sobre esse livro, e aí o cara lá na resenha, bom, este livro é uma metáfora sobre a depressão, ou este livro é uma metáfora sobre o abuso de drogas, e na real, às vezes o escritor, quando ele escreveu, ele só estava pensando em fazer uma história de um cara que queria jogar na Mega Sena e ficar rico e usou droga e perdeu tudo, mas não estava discutindo exatamente um ponto, era uma história que ele teve na cabeça, mas ele não precisa contar isso pro leitor, né? Às vezes o cara vai ler e vai falar assim, porra, e não é que faz sentido isso que esse cara tá falando? E às vezes foi a intenção dele como autor, mas foi uma intenção de forma inconsciente, né? Tipo, o subconsciente dele trabalhou para trazer aquela mensagem, né? Então, é muito legal isso. Eu não sei se foi nesse pedaço, Pedro, você me corrige se eu estiver enganado. Que a Margaret... mais pra frente. Que ela falou disso? Um pouco mais pra frente. Não, então beleza. Então é mais ou menos isso só que eu tinha pra falar. Então, mais pra frente eu retoco. Mas já tá introduzido o assunto, tá bom. Mas eu acho legal, assim, tem um exemplo clássico que provavelmente todo mundo, se não conhece, já ouviu falar, de interpretação do próprio leitor. Que é se Capitu traiu o Bentinho ou não, né? São discussões que definem caráter, inclusive. A resposta que a pessoa dá já te faz saber se ela é uma pessoa boa ou má. Exageros à parte, brincadeiras à parte, é uma daquelas interpretações abertas que fica para o leitor. Como a Margaret diz, é um processo colaborativo. O Machado de Assis escreveu algo. E agora nossa tarefa interpretar e defender as nossas ideias. E, inclusive, recentemente eu vi algumas discussões a respeito de que, inclusive, Bentinho poderia ser gay. E aí eles encontram várias passagens do livro que indicam por que aquilo é verdade, por que aquilo pode ser verdade, por que aquilo faz sentido. E são novas interpretações dadas em novos tempos por novos leitores, isso é extremamente normal. Quem que imaginaria que obras como 1984 ou Fahrenheit 451 se tornariam tão atuais em 2020, né? E mesmo assim a gente está vivendo esse momento. São interpretações que vão mudando conforme o tempo vai passando e os autores vão se reciclando também, né?
Mas, enfim, nosso trabalho como autor... Oi, pode falar. Não, você acha que você que conhece ela... Léo, quem é que falou? Sou eu, Léo. Tá ouvindo agora, cara? Tá ouvindo agora? Aham, tudo certo. Beleza. Você acha que ela quis criticar a prepotência... Desculpa, eu vou refazer. Você acha que ela acredita que os autores que entregam uma obra assim, redondinha, no sentido de tudo amarrado e sem espaço para especulação, você acha que ela acredita que isso é um ato de egoísmo? Será que foi isso que ela quis dizer? Por exemplo, tem que a gente já termina de ler e, tipo assim, foi tudo respondido, foi tudo preto no branco, foi tudo claro. E... Tipo Dan Brown. Eu não tinha pensado nele exatamente, mas podemos dizer que sim. Não, porque ele tenta responder, ele literalmente faz uma planilha para responder todas as perguntas que ele tem, que ele acha que as pessoas vão ter na história. Então ele literalmente se preocupa com isso, de fechar todos os pontos. Eu não tô zombando dele, não. Eu tô, tipo, realmente apontando um exemplo. Não, mas não. Será que foi isso? Eu não conheço as histórias dela ainda, entende? Mas será que ela critica esse tipo de postura, esse tipo de preocupação no processo? Às vezes o resultado pode ser que seja tudo respondido, nenhum problema, mas muita gente para de escrever, deixa os textos pela metade porque tem essa cobrança de que eu tenho que responder tudo, entende? Será que ela vai por esse lado? De tipo... será que é isso que ela quer dizer? Tipo assim, não tem essa preocupação agora, porque tem gente que tem. Eu não acho que tenha sido uma crítica propriamente dita. Ela não, e isso é totalmente minha opinião, tá? Ela não parece o tipo de pessoa que criticaria uma obra, porque ela é muito aberta a essa questão de ser um trabalho colaborativo. Eu acho que o que ela quer dizer é que mesmo as obras que parecem ser absolutamente fechadas, num sentido Dan Brownesco da vida, né, que nem o Yuri falou, elas ainda podem ser reinterpretadas pelo leitor. Então, se o cara coloca ali, um exemplo clássico, se o cara coloca ali que tem uma cortina azul, talvez a cortina realmente seja só azul. Porque ela é azul. Ou talvez o próprio autor diga, a minha cortina ela é azul porque ela representa a depressão. Mas daqui a pouco um outro autor tem uma outra visão, e para ele faz muito sentido. E quando a obra vai para o mundo, não importa o que o autor quis dizer, mas o que o leitor entendeu. E essa é uma discussão que às vezes fere o nosso próprio ego, e eu acho que é um ciclo. Por que eu tava falando daquilo do ego, né? Porque às vezes a gente quer que a obra seja... Acho que ele tá pra todo mundo. Eu tava falhando, Pedro. Beleza. Tá com calma, Pedro. Tava. Foi mal. Mas basicamente o que eu quis dizer é que eu acho que mesmo todas aquelas obras que parecem de fato super fechadinhas, estilo Dan Brown, elas ainda estão abertas à reinterpretação dos leitores. E não importa o que o autor ele tenha tido intenção de escrever, o leitor, por ser parte colaborativa da construção de sentido, ele acaba tendo liberdade de fazer novas interpretações. E às vezes não, isso muitas vezes atinge o ego do autor. E aí a gente volta de novo na questão do ego, é um assunto cíclico, né? Porque a gente, às vezes, joga uma obra no mundo querendo transmitir determinada mensagem e acerta outra coisa completamente diferente. E a gente teve essa discussão muito brevemente, algumas semanas atrás. Eu acho que quem trouxe foi a Juliana, que ela estava falando como deixava ela um pouco frustrada, que 2 personagens dela eram constantemente shippados e eles não deveriam ser shippados. Mas, infelizmente, não é ela que decide mais. Ela só escreveu o livro. Agora, o processo de reinterpretação de leitura do conteúdo pertence mais aos leitores do que de fato a ela. E a Margaret até traz um exemplo dela mesma nas falas dela, né? Que é de O Conto da Aia, como a protagonista, o personagem principal de O Conto da Aia, ela não tinha um nome até que os leitores encontrassem o nome para ela.
ela não deu nome para ela, só que logo no início do primeiro capítulo, ela faz uma lista de nomes de pessoas. Para quem não sabe, em O Conto da Aia, as moças, elas são basicamente escravizadas, se tornam escravas sexuais, e elas recebem novos nomes, né? E os novos nomes, eles vêm de quem as possui. Então, por exemplo, se eu tivesse uma Aya, ela seria Of Pedro, sabe? E aí os nomes originais dela são largados. Só que no primeiro capítulo ela cita uma série de nomes, e todos esses nomes mais tarde são retomados e são associados a uma Aya diferente, exceto um, que era June. Então os leitores, eles presumiram, ok, então o nome da personagem principal tem que ser June, porque foi a única que não foi associada ainda. Só que a Margaret Atwood nunca pretendeu isso. Então foi um processo colaborativo em que os leitores passaram na frente da própria Margaret e fizeram que o texto dela tivesse mais sentido do que teria se ela tivesse pensado uma resposta, talvez. Um processo absurdamente colaborativo. Então eu não acho que ela critique quem escreve esse tipo de livro, eu só acho que ela está dizendo que não importa o quanto tu tente, os leitores, eles sempre vão ter um ponto de vista diferente do que tu quis dizer. Alguém vai ter um ponto de vista diferente do que tu quis dizer. Exato, ela fez um alerta, na verdade. Acredito. Não sei, o que você acha, Yuri? Aliás, agora que eu vi que eu não estava mutado, muito bom. Você fez alguma coisa aí que não está mutado? Poderia ter feito, né? O grande problema é esse. Aí eu tô aqui tentando desmutar, mas eu estava desmutado. Muito bom. Eu vou botar aqui para rir disso. É, tipo isso. Então, não, eu acho que provavelmente não foi exatamente uma crítica aos escritores que tentam fechar suas histórias, mas aqueles escritores que acham que a história dele jamais vai ter uma interpretação diferente da intenção dele. Então, tipo assim, ela não está criticando o fato do Dan Brown ou de outro autor ter uma história hermética, completamente fechada, completamente à prova de balas, vamos colocar assim, com todos os pontos de vista dele, com toda a teoria que ele quer debater. E o Dan Brown, ele fala disso constantemente, que tipo assim, ele sabe exatamente quais são os pontos de vista que ele quer debater, preto e branco, tipo assim, gelo e fogo, ele sempre tem dois pontos opostos que ele quer discutir, e ele joga uma coisa no meio como talvez a possível solução, mas ele sempre faz uma história que, tipo assim, não fica muito aberta à interpretação na visão dele. Mas não necessariamente ele faz isso com o objetivo de que não tem interpretação, é só porque é o estilo dele de escrita, ter uma história muito fechada, até porque o estilo que ele escreve é mistério, é thriller, é suspense, esse tipo de leitor se apega mais aos detalhes, né, se pendura nos detalhes, e por isso ele tenta fazer uma história mais fechada, mais à prova de balas. Mas o que eu acho que ela quis dizer foi que, tipo assim, não é que escrever desse jeito é um problema, o problema é escrever de qualquer jeito que seja, e se alguém aparecer com uma interpretação diferente da sua, você tirar e pegar a sua voz de autor para falar assim, pô, você tá errado, não foi isso que eu quis dizer, não. Ou tentar, tipo assim, invalidar o processo do leitor como leitor participante, sabe? Que eu vou trazer o exemplo de novo, que é o que a J.K. Rowling faz constantemente, de tentar, tipo, ela faz retcon, né, tipo, ela reconta a própria história dela, tipo, para às vezes... para às vezes, tipo, satisfazer uma coisa que não cabe nem dentro da história, sabe? Tipo, então, assim, eu acho que a crítica dela, não estou dizendo que foi direcionada a essa escritora em específico, eu estou dizendo que foi direcionada a todos nós autores que achamos que a nossa intenção de autor vale mais do que a interpretação do escritor, do leitor. Entendi. Isso também também estava... isso bateu muito com coisa que eu estava experimentando essa semana no meu livro que eu estou escrevendo, e tem uma situação lá que envolve sistema monetário e tudo isso, e aí começou a esbarrar em temas que eu estava vendo que eu precisava ter que falar na escrita, só que eu não tinha previsto na fase de outline. Aí eu acredito que alguns autores devem ter talvez o mesmo problema de tipo assim, puxa, se eu falar por alto sobre aquele tema,
talvez algum leitor, leve isso para um lado que possa dar interpretações que eu não quero que ele tenha, entende? É claro que eu estou tentando me desvincular disso. Eu acho que, uma vez que o livro é lançado, o livro é mais do leitor do que meu, né? Mas eu vejo também o comentário dela direcionando um alerta para, tipo assim, não evite temas por medo de você não poder controlar o que o leitor vai pensar, entende? Eu achei muito interessante. Fiquei viajando nesse alerta que ela fez. Câmbio de religo. Eu acho que uma coisa importante da gente ressaltar é que, assim, né? Tem determinadas coisas que a gente precisa evitar. Galerinha, vocês estão muito silenciosos hoje. Tem ninguém que ia a fim de falar, não. Tô a fim de ouvir umas vozes diferentes. Tô ouvindo só a minha, e a do Léo, e a do Pedro. Eu vou aproveitar, então. Oi. Alô? Oi, Marina, tá meio baixo o seu. Eu vou aumentar o seu volume pra mim, mas acho que ele tá no máximo. Eu tô com um fone que não tem microfone. Tô tendo que improvisar. Tá melhor agora? Pra mim tá baixo ainda, mas não sei. Tristeza. Mas fala bem próximo aí do ouvindo? microfone. Eu tô te ouvindo, Pedro, agora. Ah, tá. Tô te ouvindo. Desculpa. Desculpa interromper, que eu realmente... antes eu fiquei falando um tempão e ninguém me ouviu. Até que tu disse, galera, vocês estão silenciosos. Tô ouvindo a Marina um pouco baixo, mas dá pra ouvir sim. Então, beleza. Então vai lá, Marina, manda bala. Eu vou tentar falar um pouco mais alto. Não, só queria pedir desculpa que imprevisto, mas gostei da parte. Gostou do quê? Ih, cortou tudo, caralho. Fala bem pertinho do microfone, não. Eu tô com o microfone dentro da goela. Então tinha que esse é o problema. Ai. Não, só vou fazer um comentário curto, então. Essa parte eu acho que a gente já até chegou a discutir em um passado, essa questão da interpretação do leitor é uma discussão muito válida. Porque, primeiro que a gente, enquanto autor, de certa forma, se sente dono daquela criação, daquele universo que a gente... E às vezes é difícil separar e entender que quem lê não é obrigado a pegar todas as referências ou não é obrigado a sequer entender o que ele queria dizer ou não dizer. E compreender que o leitor tem papel ativo, e ativo é realmente agir na construção do significado do escrito, as coisas acabam mudando um pouco de proporção. Que dentro se for academia, a gente até pode passar referência para o pessoal depois de autores como Derrida e Barthes e blá blá blá, mas na prática é só entender que aquilo que está escrito na página você entende não só como autor, mas também leitor do próprio texto. Então você tem as suas referências, os seus entendimentos. Agora o leitor que vai pegar aquilo que não é a gente tem as suas próprias referências, os próprios entendimentos. Também é outro leitor e vai ter outra. Então, nenhuma dessas leituras, tanto da pessoa que escreve, da pessoa que só lê, é mais ou menos válida que a outra. E a gente tem que ter isso, entender sempre a mensagem ser passada. E nem se a mensagem gostaria que diferente. É só... Pô, tá cortando, eu acho, ou é só comigo? Foi só no finalzinho, né? Eu acho que cortou só o finalzinho do que ela falou mesmo. Era pra eu parar de falar. Finalzinho aí. Repete o fim, Marina. Não, eu só finalizei a ideia de que essas não só duas, mas enfim, leituras são extremamente válidas e rodar elas. Tem que entender que outra pessoa vai ler e vai tirar suas conclusões também. Eu acho que a gente vai ter que imaginar o resto, cara. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Sim, eu entendi. Eu queria até acrescentar um pouquinho, porque, tipo assim, como eu narrei RPG há muito, muito tempo, às vezes é mais... Eu posso até explicar de outra forma, que
principalmente, por exemplo, cada leitor, ele vai intrinsecamente prestar atenção em umas partes melhor do que outro leitor e vice-versa. Tem leitor que vai pegar detalhes que outro não vai pegar, e tem leitor que valoriza certos beats, seja de gênero, seja de qualquer outro tipo de beat, que prefere uns e outros leitores vão preferir outros. Tem leitor que vai querer mais a parte do mistério do seu livro, tem leitor que gosta mais da parte da revelação, então não tem tipo assim, a história deles, não tem como. Cada um vai ter suas teorias, eles vão fazer teorias que você nem imagina, coisas que você realmente não pensou, ou coisas que você elaborou inconscientemente. Isso que eu acho mais bizarro de tudo. Uhum. Então isso é isso. Tipo assim, quando eu narro RPG, isso aí acontecia direto. Então não tem como a gente construir 100%. 70% vão ser eles que vão construir. Então eu acho interessante, eu acho super válida aí a dica da Margarete aí. Belezinha. Eu vou seguir o assunto adiante, então, que a gente já vai daqui a pouquinho esbarrar nisso de novo, tá? Mas, na verdade, eu queria apresentar um pouquinho da Margarete para vocês, porque ela também gosta de falar bastante como que ela começou a carreira dela de escritora. E ela diz que isso provavelmente aconteceu com todos nós também, né? Que ela começou a ser escritora porque ela era uma leitora muito precoce. E desde pequena, porque ela vivia numa região super isolada e selvagem, né? Ela não tinha mais nada para fazer, mas tinha livros em casa. Ela lia bastante. E ela cresceu nesse ambiente super bucólico, né? Que provavelmente a maioria das crianças teria medo de se perder nesse lugar onde ela morava, porque eram matas fechadas e tal. Mas ela não tinha medo disso, ela explorava, ela saía, ela brincava, via o mundo. E o que ela tinha medo de verdade era de puxar a descarga, puxar a privada. Como é que vocês falam no norte do país, aí pra cima do Rio Grande do Sul? Aqui a gente chama de descarga. É assim também? Quando você puxa... enfim, quando você puxa ali a descarga da privada. E ela ficava... né? Dar descarga. I guess. Então, é isso aí. Ela tinha muito medo disso, porque era uma coisa mágica, né? Pra onde é que ia todas aquelas coisas que estavam dentro do vaso, ela não sabia. E ela começou a escrever super cedo, ela escrevia quadrinhos, histórias e tal. E o primeiro livrinho que ela escreveu, quando ela tinha 7 anos, era sobre uma formiga. E ela ilustrou, e apesar da história não ter sido muito bem sucedida entre as pessoas da família dela, todo mundo gostou muito dos desenhos que ela fez e tal. E ela acabou decidindo que queria ser pintora. E foi só lá para os 16 anos de novo que ela voltou a pensar em escrever mais seriamente, porque ela se envolveu com teatro de marionetes na escola. E naquela época, como ela mesma diz, os teatros eram sobre as coisas que mais agradavam as crianças de 10, 11 anos, que era canibalismo, né? Histórias como Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, João e Maria, em que sempre tem um malvado querendo comer literalmente alguém, eram as histórias que as pessoas mais gostavam, e aí ela resolveu voltar a escrever, se inspirou naquilo e voltou a escrever de verdade. E por causa disso ela quis estudar jornalismo, foi super criticada, foi desencorajada aos montes, porque diziam que se ela fosse uma jornalista mulher, ela provavelmente só conseguiria escrever sobre moda e obituários. E mesmo assim ela não deu bola para todas essas críticas e conseguiu estudar inglês e literatura em Harvard, né? Embora mesmo em Harvard ela tenha sofrido misoginia e alguns professores dela diziam que ela devia largar a mão dessa ideia de querer se formar e escrever para encontrar um bom marido e se sossegar na vida, né? Graças a Deus ela não seguiu esses conselhos, continuou trabalhando. E aí ela venceu um concurso de literatura, né? Com um livro de poesia que foi publicado em 66. E naquela época, uma das poucas editoras que existiam no Canadá entraram em contato com ela e disseram que queriam publicar um romance que ela tinha. Ela tinha 2 romances, o primeiro não tinha dado certo direito, mas o segundo era um romance completinho, bem estruturado, e eles estavam interessados nesse romance. Que, por coincidência, ela já tinha enviado para aquela editora para ser analisado. Só que agora que ela tinha vencido um concurso, que ela estava em alta e tal, o editor-chefe ligou e disse assim, a gente quer publicar teu livro. E ela disse, mas vocês já têm esse meu livro já tá com vocês.
E ele disse, pois é, a gente teve alguns problemas aqui, né? Porque, e aí de novo, ela enfrentando misoginia, né? Porque a gente tinha uma editora-chefe que era uma mulher e ela ficou grávida, e tu sabe o que acontece com a cabeça das mulheres grávidas. Ela acabou botando o teu original numa gaveta e esqueceu lá dentro. E isso era uma mentira, porque depois, mais tarde, a Margaret ficou sabendo que o livro dela estava só lá tirado num canto junto com outros originais e ninguém dava bola para ele. E continuou não recebendo atenção até que ela, de fato, conseguiu vencer aquele concurso. Então, por puro oportunismo, ela conseguiu, oportunismo da editora, ela conseguiu publicar o primeiro livro dela e alavancou a carreira de vez. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Porque é bem histórico dela, né? Não sei se a gente tem muito o que debater sobre. Eu vou encarar isso como um não. Calma aí, agora foi mal cair, cara. Tá. Não, só fazer um... Eu caí, mas eu sei mais ou menos o que você falou do histórico dela. Você falou um pouco da história da Aya lá no início. Eu só achei interessante como o pouco que eu já sei da história de vida dela refletiu na literatura dela, né? Porque você falou que a história, conto de Aya, era sobre aquelas meninas que eram objetos sexuais e tudo mais. E parece que a Margaret cresceu num ambiente muito tóxico assim, para mulheres, né? Você viu que ela quis seguir uma profissão, aí barraram ela. E eu vi lá no texto que vocês traduziram que também tinha ela cresceu num ambiente muito misógino, então eu não sei o que mais influenciou ela no conto de Aya, mas eu vejo assim, tudo a ver, assim, como ela tem toda a propriedade para falar de uma história daquele com esse nível de assim, pesado, né, digamos assim. Com certeza. Alguma menina quer comentar sobre o conto da Aya ou sobre o histórico da Margaret? Ok. Então, vamos seguir. Vamos conversar um pouquinho sobre o processo de escrita dela, certo? Ela tem um negócio muito legal, que ela diz que ela nunca começa uma história com uma ideia. Ela meio que critica, assim, que normalmente quando a gente estuda literatura no ensino médio, na escola, a gente faz o processo inverso. A gente é levado a acreditar que os livros, eles são, de fato, pequenas caixinhas cheias de ideias intrínsecas lá dentro, que o autor colocou, às vezes, de maneira intencional, e aí a gente pode abrir aquele livro e começar a coletar os temas, ideias e mensagens e tal. Quando, na verdade, o processo de escrita, pelo menos para ela, né, é bem o contrário. Sempre se começa com personagens. As histórias, elas sempre começam com personagens, e as ideias, elas só vão se tornar mais claras mais tarde, quando o livro ele já está mais pronto. Então, às vezes é um personagem, às vezes é uma cena, às vezes são objetos, né? E daí a história ela vai se formando em volta dessas coisas. Em específico, a Margaret ela gosta de trabalhar com manuscritos feitos à mão mesmo, porque isso permite um fluxo melhor entre o cérebro e a mão, e depois a mão e a página, né? E só lá depois de 50 ou 60 páginas que ela vai começar a pensar na estrutura narrativa e vai começar a organizar as ideias. Então, a primeira faísca das histórias dela são um pouco freestyle, assim, ela tem uma ideia, uma cena, um personagem na cabeça e começa a escrever sobre aquilo. E aí, em torno dessa primeira faísca, ela começa a alimentar uma chama. E falando em chamas, isso parece muito o processo criativo do nosso Flagrari, né, que é um cara super freestyle, né, meu? Ele tá tentando desmutar? Sim, tô tentando desmutar, tem que ter paciência. E porque eu tô fazendo um negócio aqui que eu tô com um pincel na mão, então tá difícil pra caralho desmutar. Mas, enfim. Eu espero que isso não tenha sido uma metáfora, cara. Não é uma metáfora, é um pincel mesmo, eu tô pintando uma parada. Enfim, então assim, realmente me lembrou muito quando eu tava, né, como é que fala? Consumindo essas informações da Margaret, né, quando ela estava falando sobre
isso. Quando eu descobri que esse era o processo dela, eu me enxerguei um pouco ali. E acho que não tem assim, né? Já falei isso mais de uma vez, que não acho que tem o jeito certo, o jeito errado de escrever história, de ter ideia de nada. Mas uma coisa que eu percebo, e pode ser só uma impressão minha, pode ser um fenômeno geral, global mesmo, é que, apesar de muitas ideias nascerem com coisas aleatórias, tipo uma citação, um objeto, uma cena, às vezes uma letra de música, um trecho de uma letra de música. Eu tenho uma amiga que eu já falei para ela que eu vou escrever uma história que vai ser para ela, porque ela queria muito escrever uma história baseada num trecho de uma música do Coldplay, e ela não consegue, porque ela fala que ela não é escritora. Eu já truquei ela, que ela já foi até ghostwriter e fala que não sabe escrever, mas, enfim. E eu falei assim, olha, já que você não vai tentar o desafio de escrever essa música como história, eu vou fazer isso para você, porque eu acho muito massa, que é uma música do Coldplay lá, que fala que existem cemitérios debaixo d'água. Eu esqueci o nome da música agora, mas é daquele, acho que é do Viva La Vida, o CD. É uma música muito interessante, inclusive. Mas assim, como é que, até para pessoas que não são escritoras, por padrão, né, ou pelo menos assim, eu acho que todo mundo é escritor, mas a gente só vira escritor mesmo quando a gente decide escrever, né, quando a gente decide, eu sou escritor. Mas antes disso, todo mundo é potencial escritor, todo mundo tem uma história para contar. É engraçado que até para as pessoas que não costumam contar histórias nascem de coisas aleatórias, né? De eventos, de objetos, de músicas, de citações. Só que, assim, uma coisa que eu percebo é que, por mais que isso aconteça, toda história, irremediavelmente, vai nascer de um personagem ou de um plot. De um dos dois. Você vai começar por um dos dois lados. Eu nunca vi uma história nascer por outro terceiro lado, porque eu não acho que existe uma terceira opção, mas posso estar enganado, e se eu estiver, por favor, me corrija aqui agora, mas a maioria das histórias que eu já concebi nasceram por plot, e algumas nasceram por personagem. Por exemplo, já que a gente trouxe o exemplo da J.K. Rowling aqui antes, né, ela mesma já cansou de falar muitas vezes que Harry Potter nasceu como personagem, que nasceu como o Harry. Tipo, ela não teve a história inteira na cabeça dela, um plot do cara indo pra escola de magia, não sei o que tem, Voldemort. Não. A primeira ideia dela foi o Harry. Então, assim, acho que, por mais que a gente tenha origens de ideias diferentes e difusas, e cada um tem a sua coisa que vai te alimentar, no fim das contas, a origem das nossas histórias é sempre a mesma. Sempre vai ser um personagem ou um plot que você quer contar. Agora eu quero que vocês me desafiem e me convençam que eu tô errado, por favor. Eu acho que ninguém vai tentar te convencer que você está errado. Pô, cara, tipo assim, vamos ver se eu consigo quebrar isso aí. Você considera... Claro que o Léo vai tentar te convencer. Olha só, depende, você considera uma cena isolada que vem na sua cabeça parte de um plot? Porque eu já bolei várias coisas a partir de uma cena que vem da minha cabeça. Esse foi o insumo da ideia, mas e aí, você desenvolveu ela a partir do personagem ou do plot? Necessariamente é um personagem, mas ele vai ter uma cara vazia, ele não é ninguém ainda, e não tem um motivo pra ele estar naquela cena. Porque, às vezes, por exemplo, você tá jogando um videogame e você vê uma cena irada, tu fala, caramba, que cena irada. Aí você meio que cria uma outra na sua cabeça parecida, mas eu falei, putz, mas como é que eu posso justificar essa cena ser irada? Porque aí eu começo a listar um monte de coisa que tem que acontecer para que aquele evento seja tão maneiro quanto foi na minha cabeça, entende? Aí daí surge um plot, surge os personagens que você tem que justificar. Aqui, justamente, então. Por exemplo, tem um conto que eu quero. Exato. Que eu quero escrever, que, tipo assim, eu vi uma imagem, eu tava vendo uma música no YouTube, e aí aquelas músicas atmosféricas que só tem uma imagem assim no vídeo, tá ligado? Sei. Aí eu, tipo assim, putz, aí nisso gerou uma outra imagem na minha cabeça, que era tipo uma menina numa praia segurando uma vela, assim. Eu falo, putz, cara, eu tenho que escrever uma história pra isso. Mas eu tenho que listar um monte de coisa pra que essa imagem seja foda no conto que eu quero escrever, algo do tipo. Mas surgiu com uma cena que, tipo, tem uma personagem, mas ela não é ninguém, não tem um motivo pra ela estar ali, entende? Mas, tipo assim, a ignição foi uma cena. Agora,
quando você fala nice, eu não sei se isso aí seria o nascimento ou seria o embrião antes do nascimento, entende? Aí tem que definir o que você chama de nascimento. Mas eu gosto de partir de imagens, assim, entende? Uma cena, assim, estática, uma imagem estática, e dali listar um monte de coisas para que essa cena seja algo maneiro, entende? Aí daí surge o plot, surge as coisas. Então, não vamos dizer que não é o nascimento, mas o embrião pode ser uma cena para mim. Não o nascimento, mas o embrião. Eu concordo com você, mais ou menos. Vou me vingar, isso não terminou. Enfim, eu vou continuar, pode? Por mim, vai na fé. Então vamos lá. Pode. Depois então desse primeiro trabalho, né, que ela faz, escrever umas 50, 60 páginas em torno de uma coisa meio abstrata, e só aí começar a desenvolver a história, ela começa a trabalhar muito com post-its e cadernos. E aí ela nota esses pensamentos que são meio soltos em tudo quanto é lugar. E aos poucos, tendo eles à mão, né, ela vai incorporando eles na história. Então é um processo super freestyle, que tu tem ali uma ideia solta e de repente tu tá escrevendo e tu olha pro lado e pensa, isso aqui é legal, vou botar aqui. Então é um negócio colaborativo entre as muitas versões da Margaret que existem, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia às 3 horas da manhã, anota no post-it e vai usar ela 4 meses depois, no meio da tarde. Então uma Margaret ajudando a outra, né? E aí o trabalho um monte de voltar atrás, ler tudo que ela escreveu e começando a reestruturar ou reescrever. E é um termo que ela usa, que é revision, que é literalmente é uma revisão. Então, para quem tem as anotações, a gente colocou o termo rever com um hífen no meio, que é justamente para deixar claro do que ela quis mostrar. Esse revision é o ato de enxergar. Ô, Pedro. É só eu que estou chutando travado. Não. Tá cortando para todo mundo. Os últimos 20 segundos. Os últimos 20 segundos aí tá meio robótico. Tá. Vou voltar. Então é que eu acho que eu tava falando meio longe do microfone. Vocês estão ouvindo bem agora? Tamo. Sim. Tá. Então ela trabalha bastante com esse negócio que ela chamou de revision, que é um termo que vem do inglês, que significa literalmente ver de novo, tá? Para quem viu as anotações que a gente fez, a gente colocou um hífen na palavra, que é para manter o sentido original da palavra que ela criou, que é rever, quer dizer, ver de novo uma coisa que pode ter passado despercebido da primeira vez que ela escreveu. Então, já que o trabalho dela consiste muito em voltar e reescrever e refazer e trabalhar de novo, né? Isso é parte dessa revisão que ela faz, certo? E o que acontece, né? Como a gente estava falando que as ideias elas partem de uma ideia às vezes abstrata, uma ideia solta, ela acredita muito no poder da imersão, porque ninguém sabe de onde é que as ideias de fato vêm. Provavelmente vocês como autores já devem ter encontrado essa pergunta várias vezes. Alguém já deve ter perguntado, putz, mas de onde é que tu tira essas ideias? E que nem o Gaiman falava, a gente não tem uma resposta para isso. Elas vêm de muitos lugares diferentes, às vezes a gente nem pensa de onde que elas vêm. Então, imergindo por tempo suficiente, mergulhando por tempo suficiente em alguma coisa, tu vai começar a ter ideia sobre isso. É o que a Margaret acredita. Então, a gente não pode sentar e esperar que as ideias elas simplesmente apareçam como um raio, né, aleatório. A gente precisa trabalhar para fazer elas fluírem. E qualquer tipo de criatividade humana funciona exatamente dessa maneira. Nem todo mundo funciona de uma maneira linear, como a gente estava falando agora, da própria Margaret, do Yuri, mas algumas pessoas elas precisam começar do início até o fim, outras elas vão trabalhar página a página, frase a frase, e vão buscar aquela dita perfeição em todos os detalhes que eles estão fazendo ao longo da obra, do livro deles, né? Outros estão mais dispostos a rever as coisas. Eu estou falando devagar assim, rever, para fazer menção à expressão que ela criou. Outros são mais dispostos a fazer essa revisão antes que tenham terminado as coisas que estão escrevendo. E o que a gente sabe com certeza é que não tem um conjunto de regras que funcionem. O Yuri acabou de comentar isso. Não tem uma forma certa de escrever, cada um vai encontrar sua própria maneira, né?
Então, o conselho da Margaret a respeito disso é que a gente tente encontrar coisas que funcionem pra gente. Tenta uma forma, se não der certo, a cesta de lixo ela é a melhor amiga que a gente tem, bota tudo no lixo e começa de novo. Até que a gente encontra as nossas próprias regras e funcionalidades, né, trabalhando com o nosso material. E o melhor que a gente pode fazer no final é trabalhar e deixar o nosso livro o mais pronto possível para encarar o mundo. E é isso, galera. O que vocês acham? Quem quer comentar? Eu tinha um comentário para fazer, mas é de um assunto talvez que a gente passou um pouquinho. Mas volta, não tem manda problema. ver, ué. Quando eu tava falando sobre as intenções do autor, da gente não querer ficar provando que a gente não quis dizer aquilo, ou quis dizer, ou enfim, como uma certa autora, que não vou citar mais o nome, faz. Mas eu lembro que uma vez eu escrevi um texto, era uma fanfic, gente, né? Não tem nada errado nisso. Era uma fanfic muito boa, depois eu compartilho. Mas eu lembro que eu meio que escrevi, eu não tinha planejamento zero, assim, eu só tive uma ideia e fui escrevendo e publiquei lá. E aí um cara lá comentou, falou que estava muito bom o texto, e eu não lembro, depois eu até vou rever o comentário dele, porque eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou, nossa, isso aqui que você fez ficou muito bom dessa forma, eu não sei se você fez isso conscientemente ou não, mas ficou muito bom. Aí eu lembro que eu fiquei muito ofendida com esse conscientemente ou não, e aí eu falei, claro que foi consciente, mas não tinha sido consciente, foi tipo algo inconsciente, assim. Que, tipo, eu tive inspiração e escrevi, mas eu falei, não, foi consciente, totalmente planejado, só que não foi, assim, eu fiquei com vergonha de dizer que foi inconsciente, e fiquei com aquela impressão que ele estava tentando falar que eu não era uma escritora tão boa assim, provavelmente eu não era, mas eu acho legal, tipo, dessas coisas que às vezes nascem do nosso inconsciente mesmo, e que pode ser algo muito bom, na maioria das vezes na verdade. E confiei na intuição de vocês, amiguinhos. É isso. Câmbio desliga. Eu acho muito legal quando acontece isso, porque já aconteceu comigo também, de pessoas lerem a colheita, aí eu tô pensando numa moça específica, eu não vou citar o nome, tá? Porque todo mundo conhece. Aí ela veio conversar comigo e ela disse, nossa, eu achei muito legal, porque isso faz referência a tal coisa, e me fez pensar nesse outro assunto. Eu fiquei, gente, eu não pretendia isso, mas é verdade. Pois é, eu pensei nisso desde o início. Acho que é muito importante falar sobre esse assunto e bom, enfim. E aí foi só tomei aquilo para mim. E a partir daquele momento eu comecei a adotar aquilo no meu discurso para sempre. Foi a intenção desde o início. E eu acho que tudo bem a gente fazer isso, não tem problema. Às vezes a gente faz e não nota, e depois a gente só assume a glória que não era para ser nossa. Alguém quer comentar alguma coisa? Pô, cara, eu acho que é muito mérito, tanto seu quanto da Mari, quanto vocês têm conseguem atingir esse objetivo, porque pelo menos eu, quando eu ponho as coisas no papel, tem aquelas ideias que eu tenho, né? Põe no papel, e muitas das ideias que eu tenho que arrancar assim, do subconsciente, digamos assim, ou então executá-las inconscientemente, como você e a Mari fizeram aí, acertaram em cheio. Muitas ideias só vêm quando eu consigo estar num estado assim, de imersão com o que eu já escrevi, entende? Eu escrevo várias coisas, assim, várias ideias que eu tenho, ponho tudo no papel, releio várias vezes, aí eu entro num estado que eu estou imerso no que eu escrevi. A partir daí, eu estou apto a ter outras ideias que não vão ser tão triviais quanto as da primeira leva, e você apto assim, a executar certas coisas no texto que vai ser inconscientemente, igual vocês fizeram. Então, claro que eu super aprovo aí essa questão de você primeiro botar no papel e fazer um trabalho de imersão no seu próprio texto para você encarnar no personagem, ou mais de um personagem, o que for, na atmosfera,
porque aí você vai estar deixando o seu inconsciente hábil a se manifestar no seu texto, você percebendo ou não. Aí então, por isso que eu acho que vocês tiveram aí todo o mérito aí nessa questão, porque tem que estar muito imerso no que você está escrevendo, no que você está escrevendo, para você fazer referências que funcionam e que você não está percebendo. Então, acho super irado isso aí. Vamos pra gente, Mari. De acordo com o Léo, a gente é muito legal. Somos baita escritores. É tipo você tá imerso no cosmos, aí você alcança o sétimo sentido, ou algo do gênero. Exatamente, boa referência. Exato, por aí. Mas, gente, tem. Eu não sei se mais alguém quer comentar isso, se alguém quiser, vocês me interrompem, tá? Mas tem o oposto disso, né? O oposto da imersão é quando a gente paralisa, a gente trava, não consegue mais escrever, e é disso que a gente vai conversar agora. Eu queria começar esse assunto, que vai ser o último de hoje, perguntando para vocês o que normalmente trava vocês, autores, de escreverem uma coisa. O que congela, não deixa vocês sentarem, e quando senta não tem ideia nenhuma. Eu não tô pronto pra falar disso. Alguém quer se acusar? Quer dizer o que é que se trava enquanto autor? Eu acho que o clichêzão é tu ter medo de que você nunca vai fazer um texto bom, né? Mas eu acho que esse, pelo menos pra mim, é o mais fácil de ser superado, porque eu não publiquei ainda, então ninguém vai saber que tá ruim. Agora, particularmente para mim, o que me trava, às vezes, é duas coisas. Primeiro é quando eu acho que o livro vai ficar longo demais e eu nem terminei ele, já estou pensando o trabalho que vai ser ler tudo e revisar. O segundo ponto, quer dizer, são 3 pontos, já lembrei de outro. O segundo ponto é que às vezes, para eu entrar no clima do livro, eu tenho que reler muitas coisas que eu já escrevi. E conforme o livro vai ficando mais longo, às vezes eu me sinto na necessidade de que eu tenho que ler tudo, ou quase tudo, então às vezes desanima. Tipo assim, nossa, eu não li metade do meu livro hoje, então não sou digno de escrever o resto. Tipo, bate umas neuras assim, tá ligado? E a terceira coisa, eu acho que é quando eu tô no meio da escrita e começa a bater uma dúvida se eu pesquisei um assunto a fundo, bate aquela necessidade de você abrir o Google e refazer a sua pesquisa e terminar no Everest, tá ligado? Então, bate umas neuras, às vezes, mas basicamente são essas 3 aí, cara. Me identifico com todas. Parabéns. Mari? Tava pensando aqui enquanto o Léo fala, mas eu tenho esse problema de ser muito penser e estar tentando virar plotter. Que eu sempre escrevi muito sem planejar, só que eu sempre escrevi histórias curtas. Então isso funciona até certo ponto, só que chega uma hora que você tem que sentar e planejar essa história. Então eu sento, planejo. Aí lá no meio eu resolvo que vou mudar um acontecimento que vai, tipo, influenciar na estrutura da história inteira. Aí eu, tipo, travo e enquanto eu não repenso a estrutura toda, como que vai funcionar, eu não consigo, tipo, simplesmente deixar fluir, assim. Também te entendo super bem. Inclusive é o que tá me travando nesse exato momento. Tá me travando nesse momento também. Eu tenho algo parecido, só que às vezes em relação à pesquisa, eu paro assim, putz, será que eu continuo tudo ou eu paro para pesquisar esse negócio a fundo, porque aí bate naquela questão do ego lá de trás que a gente conversou, que a gente tem que deixar tudo sólidozinho, redondinho. E o problema é que quando tu tá escrevendo, cara, tudo parece que vira procrastinação, né? Tudo é uma potencial procrastinação. O próprio fato de você querer o próprio fato de você querer pesquisar mais ou acertar não sei o que vira uma potencial procrastinação para você não mover para frente, né? É como se assim, você terminar o livro até o final, capítulo 1, até o último capítulo, fosse um caminho vertical. Só que aparecem várias opções horizontais ali
que elas também são infinitas para um lado ou para o outro, mas não te movem para frente, né? Então, às vezes, bate umas neuras dessas, assim, que nossa. Mas eu tô superando. No meu caso, tem vários que são um pouquinho diferentes, eu acho, porque eu peguei um pedaço do negócio de fixar aqui, não sei se já falaram esses exemplos. Mas uma das coisas que me atrapalha muito, tipo, me desmotiva muito, é quando eu tenho um prazo e esse prazo tá meio longe, eu me sinto tipo assim, beleza, dá tempo, beleza, dá tempo, tem outras coisas para fazer. Tipo, eu sei que tem gente que é a pessoa que trabalha com prazo. Tipo, sem prazo nem funciona, mas eu não sou essa pessoa. E ao mesmo tempo, tipo, quando chega muito em cima do prazo, aí eu ligo, tipo, modo full flagrar e modo full fogo, e aí, tipo, faltando um dia, eu tenho que escrever tudo. E isso não vale só para escrita, vale de literatura. Eu dei exemplo essa semana para o Pedro do meu TCC. O meu TCC, eu marquei a minha apresentação e eu não tinha escrito uma linha do meu TCC. E eu marquei minha apresentação para 2 semanas depois. Pois é, então, tipo, eu fui no total freestyle, no total loucura, no total full flagrar. Foram várias noites sem dormir direito, trabalhando e tudo, e escrevi meu TCC em 2 semanas. Eu já tinha, tipo, o título dele, eu já sabia o que eu ia falar, mas eu não tinha uma linha escrita. Enfim, mas, tipo, e aí não funciona muito bem para mim esses prazos, isso é uma coisa que é muito ruim, porque eu sei que seria muito bom se funcionasse, mas eu tenho que melhorar em relação a isso. Me desmotiva também quando eu passo muito tempo sem escrever, porque depois eu tenho que voltar e reler tudo, e eu já saí do clima, aí eu tenho que entrar no clima de novo, eu tenho que voltar e entender as coisas que eu tinha escrito antes, parará pororô, e isso me dá um trabalho muito grande, me desanima, porque eu sinto que eu tô perdendo tempo, que eu podia estar escrevendo e eu tô aqui fazendo outra coisa que não é escrever, apesar de ser escrever, né? A gente só tem uma concepção errada de que escrever é só botar a página no papel, né? Mas tem todo outro processo, né? De pesquisa, de revisão e etc. Revisar também é uma coisa que me incomoda profundamente. Eu não sou o cara que gosta de revisar, eu trabalho com programação e a gente tem um processo na programação que depois que a gente escreve o código, a gente tem o code review, que é para você revisar seu código, refatorar ele, fazer ele ficar melhor do que ele era antes. E eu odeio esse negócio, porque eu já faço pensando da melhor forma possível. Tipo assim, eu já penso assim, meu Deus, velho, já foi muito difícil. Eu ainda tenho que ser mais inteligente. Eu não sou inteligente assim para corrigir meu código, não. E aí eu fico meio bolado de ter que fazer isso. E isso também na escrita. Eu sinto que a minha primeira versão já é potencialmente uma das melhores versões que eu vou escrever. E isso me deixa um pouco triste por tipo assim, é uma questão de ego, talvez, igual o Léo trouxe aí, de que, tipo assim, eu tenho que, não tá bom o suficiente, vai realmente precisar de uma revisão, e eu não sei revisar isso não, mano, eu já tô no meu limite, então eu fico nesse dilema, vamos colocar assim, e assim, tem hora que uma coisa que me desmotiva realmente também é a pesquisa insuficiente, só que isso é uma coisa que raramente acontece, porque, tipo, sempre que eu vou entrar num capítulo numa escrita de alguma coisa, eu tenho que estar preparado, cara, eu não consigo sair do lugar se eu não estiver me sentindo preparado. Recentemente aí no projeto que eu tô trabalhando com o André Bianco, né, de escrita coletiva do livro dele, numa sala de escritores, a gente teve alguns capítulos para escrever e um personagem que eu estava escrevendo, ele passava de... A mente, enquanto ele fisicamente estava num tempo, numa certa época, a mente dele já não estava muito saudável e ele ficava indo e voltando para outras épocas da vida, né? E numa dessas confusões, a pessoa meio que tentava juntar dinheiro para pegar um bondinho que nem existia mais nessa localidade que a pessoa vive. Então, tipo assim, eu fui atrás de pesquisar se passava bondinho nessa região que a pessoa estava, quanto que custava a passagem de bondinho nessa época, quantas moedas isso dava, porque, tipo, tendo essa informação, eu me sentia mais confiante para seguir em frente. Tinha uma espécie de ave que aparecia lá, que eu tive que pesquisar várias espécies até eu decidir qual que é a que ia aparecer lá, que fazia sentido, que simbolizava melhor aquilo que eu ia fazer. Mas eu só escrevi uma vez que eu tinha 90% da pesquisa feita para aquele capítulo.
Só que é aquele negócio, você pode entrar no paradoxo da pesquisa, que é nunca vai ter pesquisado o suficiente, né? Então, tipo assim, eu tenho um limiar. Se eu responder as perguntas A, B, C e D e não surgir mais nenhuma outra pergunta importante, minha pesquisa está feita. Então, acho que a gente tem que saber dosar essa parte, porque senão realmente vira procrastinação. Pô, tem uma neuro que eu tenho até vergonha de falar, mas eu vou falar, mano. Que é com relação a outros compromissos em conflito com a minha escrita. Por exemplo, se eu acordo 7 da manhã, aí eu, tenho tempo livre para escrever. Se eu tiver um compromisso às 11, caraca, isso me atormenta de uma maneira que eu não sei explicar, cara. É tipo assim, é como se fosse um empecilho. Eu não consigo nem escrever direito porque eu sei que vou ter que parar às 11 e isso me incomoda. Aí, caraca, já desmarquei compromisso. Isso já deu uma treta já na minha vida, cara. É tipo assim, é como se a escrita às vezes parecesse ocupar um volume de tempo maior do que necessariamente ela ocupa na realidade. Caraca, tem umas neuras assim bizarras, tipo, eu não gosto que tenha um compromisso me atrapalhando lá na frente. É neura, eu vou até escrever um conto sobre isso, não sei. Mas eu acho muita neura, esse eu acho exagerado. Eu espero que ninguém mais tenha, cara. Eu tenho uma parecida, na verdade, Léo, que é se eu passo muito tempo sem escrever, isso me atrapalha a escrever e me atrapalha a viver também. Tipo assim, tava conversando isso com o Pedro também. Quando eu passo muito tempo sem escrever, eu começo a ficar angustiado de que eu não estou escrevendo. Aí isso me deixa mais insatisfeito com as coisas que eu tenho que fazer que não são relacionadas à escrita. Por exemplo, meu trabalho. E aí, porque eu fico até furioso comigo mesmo de não estar escrevendo, isso se reflete na escrita. Aí a hora que eu vou tentar escrever, eu não tenho energia, porque eu já fiquei tipo, o dia inteiro brigando comigo porque eu não estou escrevendo. Então, tipo assim, enfim, é um ciclo... comigo. Pois é um ciclo bizarro, que tipo assim, não era só eu sentar e escrever de uma vez e resolver o problema, mas não, acho que eu gasto muito mais energia me cobrando a escrita do que tudo. É igual tu trabalhar num emprego que você odeia e no seu tempo livre você não consegue fazer nada que te dê prazer porque você desperdiçou o tempo inteiro num trabalho que você odeia, então contamina todas as áreas da sua vida, tipo uma parada assim, tá ligado? Eu não vou nem entrar nesse detalhe aí, porque... Eu te entendo. Pois é, melhor nem falar. Gente, isso chama ansiedade. Várias pessoas têm. Bem provável. Infelizmente. Mas enfim, eu não quis tocar na ferida de ninguém não, tá, galera? Vou até me mutar aqui. Mas tu provavelmente tocou na ferida de muitas pessoas. Alguém mais quer compartilhar um medo, uma coisa que lhe trava? Fazer um jabá aqui, mentira. Porque sobre essas questões que paralisam a gente, que tem a ver com ansiedade, eu estou escrevendo um livro sobre como eu lido com ansiedade. Um dia, quem sabe, vai ser lançado e aí a gente compartilha. É isso. Olha só, né? Tem gente aí para entrevistar aí a abundância aqui no grupo. Se quiser. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, várias pessoas. Mas, enfim, diz que só dá para ser escritor se você tiver algum problema, né? Então... Aquele rolê do escritor raiz, né? Que você tem que ter tuberculose, não sei o quê. Alcoolismo ou fumar igual uma chaminé. Buenas. Eu puxei esse papo porque a última coisa que a gente vai discutir hoje é uma coisa que a Margaret chama de o medo, que é justamente o fato de que a gente tem medos. Às vezes a gente senta na frente da página e não flui a escrita. Ou às vezes a gente tenta pensar na escrita e não flui nem o pensamento. Isso porque a gente tem inúmeros problemas, às vezes a gente sabe quais são, às vezes a gente não sabe quais são, e ela dá alguns exemplos ali, mas que não vem ao caso, né? Ela dá um exemplo, por exemplo, muitos exemplos nessa frase. Mas, tem pessoas que não querem ser descobertas. Tem pessoas que têm vergonha de escrever, ou tem pessoas que por algum motivo não podem ser descobertas que escrevem, e essas pessoas acabam escrevendo por pseudônimos. Outras acabam querendo, e eu sei várias pessoas assim que querem escrever um gênero com os quais eles não querem ser associados. E eles criam pseudônimos,
escrevem sobre aquela outra alcunha, né? Isso acontece muito com escritores de hot, que às vezes já escrevem outras coisas aí pensam, eu quero escrever isso, mas eu também quero escrever aquele outro. Não quero associar um assunto com outro. Vou ter dois nomes diferentes. Enfim, é uma tática que pode funcionar. Mas a Margaret está falando de medos em geral. E ela só pede que a gente identifique o medo que a gente tem para que a gente consiga trabalhar com ele. Porque muitas pessoas se consideram autores, mas elas não conseguem sentar e escrever, né? Ou quando fazem isso, acabam congelando. E para que a gente seja um autor, um escritor de verdade, a gente precisa chegar de fato na página. Se a gente não está escrevendo alguma coisa, a gente não está escrevendo de jeito nenhum. É como a gente terminou as anotações ali. E é verdade. Se a gente não consegue escrever, a nossa escrita não melhora, a gente não consegue de fato se considerar um escritor propriamente dito. Mas isso é normal. Quem não tem problemas na hora de produzir uma arte, provavelmente está fazendo alguma coisa errada. Porque a arte, ela é explorar coisas dentro de nós mesmos, e é se desafiar, é se colocar no limite às vezes, e nós somos humanos, a gente tem limitações, a gente tem problemas, a gente tem angústias, ansiedades, e a gente precisa lidar com elas. Nem sempre a gente consegue lidar de maneira bem sucedida, mas o máximo que a gente conseguir fazer para avançar um pouco na nossa escrita, ou na arte que a gente está produzindo, já é uma vitória. Então, para encerrar o encontro de hoje, só queria dizer que essa é a moça que a gente vai trabalhar. Margaret Atwood é uma mulher fantástica, que ela trabalha muito no freestyle, ela tem um pensamento um tanto diferente do Neil Gaiman com relação à escrita, quem nós somos, ao tanto que a gente põe de nós mesmos nas linhas, e vai ser super massa trabalhar com ela. O que ficar de tema de casa é a gente pensar um pouco no que está atrapalhando a nossa escrita, como que a gente pode encarar um pouco mais os desafios que a gente tem na hora de produzir. E aí, se vocês quiserem conversar sobre isso lá no grupo do WhatsApp depois, a gente está sempre aberto a debater e ouvir os problemas e tentar encontrar soluções juntos, certo? E não só isso, vai ficar de dever de casa também, se vocês assistirem o episódio piloto de Conto da Aya. Isso. Porque eu quero depois trazer uns pontos sobre ele para a gente discutir também. Então, se vocês quiserem. Fica aí, dois temas de casa para vocês, então. Alguém quer fazer alguma última consideração antes da gente dar tchau? Eu só queria falar, não, tô brincando. Não, vocês estão me ouvindo bem? É que eu tô de máscara, beleza? Sim, senhor. Já falei 1000 vezes. Não, pô, tipo assim, achei super achei super válida essa introdução. Eu não sei se com o Gaiman fez algo parecido no início, eu não lembro. Mas só a ponta desse iceberg eu acho que já trouxe vários insights para até como lidar com os problemas assim, de bloqueio, porque só de falar sobre eles acho que já vem algumas ideias de como contorná-los, e quando a gente vê que outras pessoas também têm problemas parecidos, a gente até se anima a dar aquela forcinha. Sobre esse conto de Aya, a gente vai debater o primeiro episódio na próxima, é isso? Calma que o Yuri tá procurando o botão de... É porque meu celular trava e eu tô com a mão tudo suja de tinta. E você imagina a luta que é pra destravar. Ele com o nariz, assim. Tipo isso, foi quase isso. Pra não falar que foi com outra coisa, mas enfim. Uai, poderia ser com o cotovelo. Poderia ser com o cotovelo. A interpretação é de vocês, a gente aprendeu isso hoje. Não, mas assim, não é pra gente discutir, analisar o episódio, não. Eu queria trazer só alguns pontos e vai ser mais fácil ilustrar se vocês tiverem assistido, sabe? Então, a gente pode até discutir ali antes do começo da aula, mas o objetivo da próxima aula vai ser realmente os próximos tópicos aí que a gente vai trazer ao longo da semana. Tá, beleza, então. É difícil não falar certas palavras, né, meu? Muito difícil. Tá exigindo muita concentração mental não falar certas palavras. Ninguém chegou hoje, né, cara? Caramba. Que bom. Ninguém ligou a câmera sem querer, né, Léo? Eu quase
quase xinguei quando o Flagari falou que marcou o TCC 2 semanas e não tinha escrito nada. Como é que é? Quando o quê? Quando você falou que marcou o TCC para apresentar dali 2 semanas e não tinha escrito nada, eu quase soltei um palavrão, mas eu estava mutada. Não se preocupe, várias pessoas soltaram palavrões para mim nessa época. Caraca, isso aí foi loucura mesmo, cara. Depois tu me conta isso aí. Deu tudo certo, velho.